Há pouco, que em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais no dia 26 de maio, o senador Flávio Bolsonaro fez um elogio a Fabrício Queiroz. Vamos ouvi-lo. Onde eu ia, você ficava ligando pro Queiroz, botava assessor pra ligar pra ele, pra saber onde eu tava, pra ir atrás de mim na campanha. Que sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita. Bom, tá aí o elogio, então, de Flávio Bolsonaro ao seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Eu queria mostrar para você também uma imagem de um pouquinho mais cedo, do momento em que Fabrício Queiroz é preso, no momento que ele sai desse imóvel. Ah, que delícia! Você está vendo aí a imagem dele com um boné azul, uma camiseta em destaque, numa camiseta cinza, um colete que parece ser um colete da polícia, saindo desse imóvel que pertence a Fred Wassef, aqui em São Paulo, um pouquinho depois das 7 horas da manhã. Você acompanhou ao vivo aqui na Globo News, a gente está trazendo essas imagens de destaque para você de volta. Ele conversa com policiais civis antes de entrar na viatura, tá vendo aí, com um boné, as mãos para trás. Um policial está com as mãos no ombro dele, ele entra então no carro da Polícia Civil, de novo ele saindo então desse imóvel de Fred Wassef no interior de São Paulo, onde ele estava havia um tempo. Os policiais civis que você vê acompanhando aí ele com a camiseta cinza, entrando no carro, cumprem um mandado de prisão que vem do Rio de Janeiro, no âmbito das investigações da rachadinha. Então, os policiais civis foram cumprir esse mandado, acompanhados dos promotores paulistas. O Ministério Público de São Paulo também acompanhou. A gente vê uma movimentação grande na porta do imóvel, vários carros, 4 carros da Polícia Civil parados ali. Ele conversa um pouco com o policial, então entra no carro para vir aqui para São Paulo. E agora sim, você vê as imagens ao vivo na estrada na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo ao interior paulista, e é o caminho para a cidade de Atibaia. Então, voltando aqui para São Paulo, vindo para São Paulo, por onde ele vai passar por exames de corpo de delito no IML, e então será feita a transferência dele para o Rio de Janeiro, para cumprir essa ordem judicial. A gente não sabe ainda em que momento que isso se dará, como se dará essa transferência. Assim que a gente souber, a gente traz as informações para você, mas a gente vê a viatura da Polícia Civil, então, seguindo aqui para São Paulo, deve chegar na próxima meia hora na capital paulista para cumprir toda essa burocracia, o carro trazendo, portanto, Fabrício Queiroz, um elemento muito importante nessa discussão toda sobre a rachadinha, desvios que Flávio Bolsonaro é acusado de ter cometido quando era deputado estadual, e essa polêmica toda que se arrasta desde então, com repercussão inclusive na Justiça Eleitoral também, sobre ocultação de patrimônio. E a gente vai, no decorrer de toda a programação, trazendo as informações para você, então, de como se dará essa transferência de Fabrício Queiroz de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá? Foi, então, um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, autorizado pela Justiça, também no Rio, né, Otávio? Justiça Estadual, Ministério Público Estadual. O Otávio explicava isso pra gente um pouco mais cedo, que durante todo esse processo dessas investigações que aconteceram no Rio de Janeiro, houve a tentativa de se impedir que fosse para o Ministério Público Federal. Na verdade, nasce ali de uma costela da Lava Jato, né, Otávio? Se chega ali quando a Lava Jato está apurando relação de Sérgio Cabral com os deputados estaduais, os procuradores acabam resvalando em indícios da rachadinha e falam: opa, rachadinha já não é com a gente, não diz respeito a dinheiro federal, não diz respeito à legislação federal, tem a ver com a Justiça do Rio de Janeiro, Justiça Fluminense. Estamos tratando de recursos públicos do Estado do Rio, que é o pagamento de funcionários públicos da Assembleia Legislativa, então vai para o Ministério Público. E não foi só a de Flávio Bolsonaro, foi uma série de outras investigações que tinham relação com outros deputados estaduais do Rio de Janeiro, mas tinha a de Flávio Bolsonaro, que acabou ganhando dimensão também exatamente pela projeção política que Flávio Bolsonaro ganha, né? A partir daí, de deputado estadual, ele vira senador e filho do presidente da República. E Fred Wassef, eu falava mais cedo também, Otávio, como ele frequentou o Palácio da Alvorada, né, que é a residência oficial do presidente da República, nos últimos meses.
Ele que fez toda essa estratégia de entrar com os recursos, recorrer ao STF, conseguir suspender por um momento as investigações com uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, passou a frequentar ele, que é advogado também do presidente no caso do Adélio Bispo. Pois é, ganhou a confiança da família Bolsonaro e a desconfiança dos antigos assessores. A delação, a colaboração premiada consta de lei. Ela pode ser usada, ela pode ser um instrumento usado pelos investigadores. Se acharem que há mais pessoas a chegar, que ele tem informações, que ele pode entregar pessoas que compõem o que seria uma organização criminosa, cabe o instrumento da delação premiada, não há dúvida. E quando a gente fala em delação premiada, tem um elemento sempre fundamental que pesa na decisão da pessoa de assinar uma delação premiada, que é a situação dos familiares, que invariavelmente a gente tem entre os delatores familiares que acabam sendo envolvidos nas investigações, ou seja, porque de fato participaram dos desvios, ou seja, porque muitas vezes bens ou a ocultação do que foi desviado ilegalmente está no nome dos familiares, então eles acabam participando formalmente, né? Então, cabe, conversando com advogados criminalistas, cabe esse instrumento, pode ser ofertado, pode ser oferecido, se os investigadores assim acharem que é um caminho para ser tomado. Eu também conversava com advogados, Aline, para entender um pouco o papel do Fred Wassef nesse processo todo. A gente vê as imagens do sítio do advogado do presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, onde estava Fabrício Queiroz, de acordo com as informações do delegado e do próprio funcionário do sítio, caseiro do sítio, havia mais de um ano. E aí eles me disseram, Aline, dois advogados com quem eu conversei, que é um tiro no pé do ponto de vista da estratégia jurídica que você faz para o seu cliente, no caso o cliente Flávio Bolsonaro. E Fred Wassef, ele é o grande estrategista jurídico de Flávio Bolsonaro. Por que é um tiro no pé? Porque em todo momento tentou se minimizar a importância de Fabrício Queiroz como alguém que soubesse muitas coisas, alguém que detém segredos. Sempre falou, não, mas Fabrício Queiroz não tem o que dizer, não sabemos onde ele está, não houve irregularidades. E de repente se descobre que essa pessoa estava escondida pelo próprio advogado, escondida entre aspas também, porque ele não era um foragido da justiça, mas estava escondido do... Ah, que delícia!